Fala galera, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Fernando Diniz, sobre o trabalho dele, o que ele vem desempenhando ou deixando de desempenhar à frente do time do Vasco. Eu particularmente acho até que ele melhorou o time bastante, mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar a vocês. Meu nome é Joab, do canal Vasco Nosso Papo, e peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho, para a gente poder alcançar o máximo de vascaíno possível, gente. Então, eu acho que o Vasco teve um salto muito grande de qualidade em questão de padrão de jogo, de posicionamento, de criar jogadas. Eu acho que o Vasco melhorou muito com a chegada do Fernando Diniz. Quando era o Carille, a gente já sabia que seria um time retranqueiro, que ganharia de 1-0. Só que essa defesa sólida não veio e o time ganhava, mas a solidez ainda da defesa, que era para o Carille trazer, ele não conseguiu trazer, não conseguiu implementar. Mas também isso muito passa pelos jogadores que o Vasco tem. Porque para mim deram uma responsabilidade que não cabe ao João Vitor. O João Vitor ele pode até jogar bem de um lado de um grande zagueiro, mas ele sendo esse grande zagueiro, ele para mim nunca será. E eu acho que o jogo de ontem provavelmente vai fazer o Fernando Diniz manter a zaga que jogou contra o Inter. Maurício Lemos e Lucas Freitas. Eu vejo muito mais tranquilidade e seriedade no jogo do Lucas Freitas do que do João Vitor. E eu acho que, mesmo o Lemos não tendo a velocidade que o João Vitor tem, ele compensa com mais qualidade técnica. Ele apresentou muito mais qualidade técnica. Tudo bem que foi uma amostra pequena, mas foi uma amostra pequena porque ele não tem frequência de jogos no Vasco. Mas essa amostra pequena foi num jogo muito difícil, muito importante, e para mim ele saiu bem. Se a gente for recordar, o João Vitor ele não jogava com o Ramon Dias. A zaga do Ramon Dias era quem? Era Medel e Michael. E às vezes ele botava o Robson Bambu para fazer a lateral e fazer esse terceiro zagueiro. Mas ele não colocava o João Vitor. Então é sinal que o João Vitor já não inspira confiança de treinadores que também passaram pelo Vasco. Mas eu acho que deram uma responsabilidade para ele que não cabe. Ele poderia ser até um bom reserva se ele fosse mais barato. Só que para o que ele ganha, ele não pode ser reserva. O Vasco tem que usar esse dinheiro para trazer um titular. E com o futebol do Diniz, com o que ele apresenta, tem um jogador que está sofrendo, apesar de ainda estar fazendo gol, que é o Verratti. Porque o futebol que o Diniz pede é um jogo associativo. Infelizmente, o Verratti não consegue fazer esse jogo mais associativo. Claro que se ele tivesse um jogo associativo e com a quantidade de gols que ele faz, ele não estaria ali no Brasil. Essa é a verdade. Mesmo com essa idade, ele teria mercado talvez no futebol russo, no futebol de Portugal, mas ele é um cara muito eficiente. Para mim está passando uma má fase. E jogadores importantes, jogadores grandes, e também às vezes tem que pegar um banco, não só para talvez aliviar fisicamente ele, mentalmente da responsabilidade grande que ele carrega, porque o Verratti, desde o primeiro dia que ele pisou em campo para o Vasco, ele entregou, e ele entrega. Só que nesse momento a gente também tem que entender que ele também tem que sair um pouco, não só para surgir outro, que eu acho que até não vai surgir, porque o Vasco não vai trazer, mas para dar um refresco mental a ele, porque talvez ele esteja desempenhando tão mal, porque ele está se cobrando muito. E é bom que ele se cobre. Só que a gente tem que deixar também ele estabilizar. E passa muito disso porque o Vasco tem poucos jogadores que fazem gol. Melhorou agora com o Nuno. O DVD era esse jogador que antes da lesão dividia essa responsabilidade com o Verratti. Então acho que no esquema do Diniz acaba pesando muito pro Verratti esse jogo associativo. Talvez se o Diniz conseguisse mais jogadores com velocidade, construtivo, os piques que o Verratti dá ao longo do jogo, ele sempre daria em direção ao gol. Pegaria aquela bola cruzada em projeção ao gol. Só que o Vasco ainda não consegue, o Diniz com as peças que ele tem, ele não consegue colocar um time muito ofensivo e agudo. Ele depende muito agora, graças a Deus, do DVD, que se torna até uma dúvida, quem a gente vai deixar? Porque com certeza quando o Coutinho se recuperar, eu acho que o Diniz vai voltar com o Coutinho.
Mas o Coutinho vai dar a dinâmica que o time pede, que o Diniz quer? Eu não consigo identificar. Torço pro Coutinho jogar muito no esquema do Diniz. O Diniz, ele é um técnico inteligente. Só que, às vezes, ele morre muito abraçado com algumas convicções. E uma dessas convicções é não tirar o Verratti, mas eu até entendo, porque ele deve olhar para o banco e deve falar, tá, beleza, eu vou tirar o Verratti, vou colocar quem, gente? O GB, que é um centroavante de mobilidade, poderia fazer esse gol, tá machucado. O Lloyd não consegue jogar na ponta esquerda, não joga na ponta direita, não joga de centroavante, não joga de lateral, não joga em lugar nenhum. O cara não consegue construir uma jogada ofensiva. Aí a gente tem um Garré que cisca e não sai do lugar. Até pro Diniz substituir fica muito difícil. E a gente, claro, a gente na ânsia de ganhar jogos, na ânsia de manter um padrão para a gente buscar a vitória ou manter essa vitória, a gente cobra o Diniz. E tem que ser cobrado, é óbvio. Mas, gente, vamos ser bem honestos. O Diniz não tem um jogador de banco. Ele não tem um jogador no banco que você possa falar, cara, esse aqui eu acho que pode dar um alívio em determinada situação do jogo. Porque o reserva do Verratti é o Alex Teixeira, totalmente diferente, gente. Hoje, infelizmente, o Alex Teixeira, ele não é opção mais para o Vasco há muito tempo. Como eu acho que também o Sforza não é para manter um nível, um domínio de bola de meio de campo. Então, assim, o trabalho do Diniz é prejudicado demais, gente. Tudo bem, ele assumiu, ele sabia que o elenco era esse. Às vezes a gente de fora tem uma percepção diferente quando está dentro, principalmente vendo os treinos. Eu acho que Sforza eu acho que ainda joga uma Série B do Brasil, mas o Lloyd não consegue, gente. Ele não consegue jogar nenhuma Série B. Aí é aquilo, o Pedrinho elogiou os jogadores do Mirassol que a gente vai enfrentar. Essa base do Mirassol hoje, que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, é a base que jogou Paulista. Era essa base que ele podia melhorar o nosso elenco e não inventar um jogador lá da Turquia que tinha poucos jogos, pouca minutagem, que foi o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto ser uma aposta no Vasco, ele tinha que vir com o valor de Matheus Cocão, que não foi o caso. Então, assim, o trabalho de Diniz ele fica muito prejudicado, muito, pela falta de opção. Pela falta de opção de mudar esquema de jogo. Porque mesmo se a gente quiser um atacante mais leve de mobilidade, a gente não tem. Se ele quiser mudar um esquema para o 3-5-2 na hora, assim, o jogo tá, por exemplo, igual ontem, vamos fazer uma linha de 3 zagueiros, vamos povoar mais o meio de campo. Cara, a gente não pode mais contar com o Paulinho não rende. O Jair é um jogador muito lento que não entra na velocidade do jogo. Então, assim, o Vasco, ele... Aí entra a situação do Verratti não ter matado o jogo ontem. O Vasco é o típico do time que ele tem que decidir o jogo e deixar tranquilo o resultado encaminhado para esses jogadores que não vão sustentar um placar apertado, poder entrar e dar desafogo ao Diniz. Porque se o Vasco não matar o jogo nas oportunidades que tem, a gente vai sofrer muito mais com os caras mesmo descansados que tá vindo do banco. Porque o nível é muito ruim. Vamos lá, gente. Se todo mundo se machuca, vamos contar, tá suspeito se machuca. Cara, o Fernando Diniz vai ter que montar um ataque com Alex Teixeira, Garré, Lloyd Augusto. Cara, são 3 reservas, Sforza e Cocão. 5. Esses 5 são reserva para jogar uma Série A, gente. Para jogar 30 minutos de uma Série A. Então, o trabalho de Diniz fica muito prejudicado. Tanto na hora de escalar o time titular, principalmente na hora de mexer. E, infelizmente, eu não vejo chegadas, pelo menos 4, para manter um mínimo de nível de físico. Eu não consigo ver. Eu acho que, no máximo, deve chegar mais 2 jogadores que vão ser apostas. Vão ter que se adaptar ao Rio de Janeiro, ao futebol brasileiro, ao esquema do Vasco, à filosofia do Fernando Diniz. Isso torna um ano muito preocupante. Eu estou muito preocupado com o decorrer do jogo, do campeonato. Eu acho que o Vasco já deveria ter pelo menos esses 19 pontos para a gente fechar o primeiro turno com 20, 25
e no retorno buscar no máximo as 7 vitórias para ficar tranquilo, aí daí em diante pensar numa coisa diferente. Mas eu acho que não é o que não vai acontecer. Então, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.